Serviço Divino de Palavra, domingo 24 de janeiro de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, a palavra 17, 5, que diz: Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Até. Sejam bem-vindos, amados irmãos e amadas irmãs, para mais uma hora abençoada na casa do Senhor. Amados irmãos, a palavra para este domingo é algo maravilhoso e vai falar de um ponto muito importante da nossa carreira de fé como filhos de Deus. E por que é muito importante, amados? Porque as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo e a maior promessa dele, o qual é a base da nossa carreira e da nossa carreira como filhos de Deus aqui sobre essa terra, que é o tema do serviço divino e é o que vai fazer nós refletir bastante diante da palavra de Deus nesse serviço divino, que é a fé. E talvez nós poderíamos pensar, puxa vida, mas praticamente todo o serviço divino fala da fé, fala do retorno de Jesus, fala de outros pontos, que são algo que não tem nem como deixar de falar em cada serviço divino, nestes pontos que é a base da nossa fé, a base do plano de salvação de Deus para conosco, estes pontos, o retorno de Jesus, o nosso caminhar, aquilo que temos que ajustar, aprender. E alguém poderia pensar que a fé é algo que é inabalável, que a fé de alguém ou de alguma pessoa ela não chega ao ponto de desfalecer ou de diminuir. Falava agora há pouco com o ancião na sacristia que talvez nós poderíamos pensar, e aconteceu com os primeiros apóstolos e acontece com os apóstolos atuais. E um ponto importante do serviço divino, amados irmãos, que é o nosso texto, porque vou ler, e isso foi uma solicitação dos primeiros apóstolos, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Porque, amados irmãos, ele havia passado por uma situação, que um pedido de Jesus que havia feito para eles, e eles não conseguiram concretizar, que foi para buscar aquele menino doente, que fala aqui na Sagrada Escritura, que era mudo de nascença, e eles não conseguiram fazer. E Jesus orientou a eles de tudo aquilo que eles deveriam de fazer, e em seguida eles viram que eles precisavam de mais fé. Por isso ele pede aqui, eles pediram: acrescenta-nos a fé. E, amados irmãos, é algo que no serviço divino, num ponto que me chamou a atenção, justamente foi esse, que deve estar incluído em cada oração nossa, amados irmãos, para que o amado Deus acrescente a fé, aumente a nossa fé. Porque faz parte, pode acontecer como os apóstolos aqui, aconteceu com eles, que eles também passaram por alguma situação, algum momento, e que tiveram que recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo.
E hoje, amados irmãos, amadas irmãs, isso não é diferente, né? Porque eu lembrava, quando me preparava para o serviço divino, amados irmãos, a importância de orarmos uns pelos outros. Quando os apóstolos, por 2 ocasiões, estiveram presos, a congregação, os irmãos, foram na porta do cárceres fazer oração, pedir forças para que os apóstolos ali pudessem ter forças para sair daquela situação. Então, este é um ponto que me chamava a atenção, amados irmãos, que a força da oração dos irmãos mudou toda a situação deles. E é algo também que hoje não é diferente, queridos irmãos. Nós não podemos... Porque a nossa fé, a fé dos apóstolos daquele tempo e até hoje, a fé de cada irmão, ela é tentada também. Ela pode ser tentada, pode acontecer momento da vida, situação da vida de ser tentada. O tentador, o maligno também foi tentar Jesus Cristo, para que ele pudesse desviar do seu propósito, vacilar naquilo que era o propósito daquilo que Deus havia deixado para ele. E a nossa fé também pode passar por um momento que podemos ser tentados. E os apóstolos puderam ter experimentado isso, amados irmãos. Aqui um ponto aqui que os apóstolos tiveram que ter o maior desafio que eles puderam ter, amados irmãos, na fé, foi quando eles ficaram sem entender até um momento sobre a morte e a crucificação de Jesus, a crucificação e a morte de Jesus. Porque passaram-se algumas horas depois da morte de Jesus e eles já estavam vacilando, podemos dizer, na fé. Estavam deixando levar pela fraqueza. E para isso, amados irmãos, por esse exemplo aqui, tem lá aquela passagem dos discípulos, como quando caminhava o caminho de Emaús, quando apareceu ali, porque eles iam pelo caminho, um se lamentando com o outro: puxa vida, o que vai ser agora? Quer dizer, tudo aquilo, a alegria e tudo aquilo que eles tinham vivido com Jesus Cristo, na presença de Jesus, passado 2 dias, algumas horas, e eles já estavam baqueando na fé. E depois, no final, que aquele homem, que na verdade era o Senhor, foi conversando com eles, e quando chegou o momento que Jesus sentou na mesa com eles e partiu o pão ali eles reconheceram, retomaram a fé, amados irmãos, o qual estava querendo sair deles. E isso aconteceu com os primeiros apóstolos, amados irmãos, e por isso, e por estes motivos que fala no nosso texto, acrescenta-nos a fé. Amados irmãos, e isso aconteceu com os apóstolos, e quando eles viram que era Jesus que estava ali caminhando com eles, ali eles se fortaleceram novamente na fé. E esta parte do serviço divino fala, amados irmãos, dos discípulos, e que depois se tornaram os apóstolos de Jesus. O que aconteceu com eles? E que poderíamos pensar: puxa vida, um apóstolo não poderia acontecer isso, ou não pode acontecer isso. Não, amados, como eles, o ministério de apóstolo hoje é revestido da carne, e pode acontecer, queridos irmãos, mas o mais importante disso é que nós possamos continuar com a nossa confiança.
desde o ministério do apóstolo, a cada irmão, a cada portador de ministério. E nós vamos ver que agora, essa parte, amados irmãos, diz aqui que também a nossa fé pode escorregar, pode ficar por um momento enfraquecida. E claro, amados irmãos, nós não podemos julgar isso dos nossos irmãos, como por exemplo, às vezes um irmão conta um episódio para nós de algum acontecimento que desagradável e nós pensamos, se você tivesse mais fé, poderíamos pensar ou falar, se você tivesse mais fé, talvez isso não ia acontecer isso ou aquilo. Temos que tomar cuidado, amados irmãos, porque no serviço divino, no final do serviço divino, fala algo maravilhoso, eu até anotei, e que diz: nenhum de nós deve causar em alguém dúvidas na fé. Nenhum de nós deve causar alguém dúvidas na fé. Pelo contrário, a palavra de hoje fala que é muito importante a nossa comunhão, o estar próximo, né? Porque tempestades da vida, amados irmãos, sofrimento, preocupação, dúvida, anda paralelo à nossa vida. Quem poderia pensar que essa ou aquela pessoa não tem preocupação, né? Às vezes até chegamos a ouvir: se eu tivesse uma condição financeira melhor na minha vida, eu me livraria dessa e daquele ou outro problema. Amados, todos têm, independente da condição financeira, todos têm preocupação, todos têm luta. Tem um ditado que diz, muitas vezes você desgasta a vida, corre na vida para conseguir as coisas, e depois você continua correndo para não perder o que você conquistou, e isso vai até o fim. Essa é a vida humana. Diferentemente da vida espiritual, amados irmãos, que é nossa tarefa como filhos de Deus, correr atrás de se manter na fé, claro, para que não se perca ela. Porque é essa fé, amados irmãos, como foi dito no início do serviço divino, é essa fé que nós mantemos viva e firme, porque precisamos da fé, porque a vinda de Jesus ainda não aconteceu. E para que nós sejamos participantes da vinda de Jesus, tem que ter a fé ainda. Porque a fé é a convicção das coisas que se espera e não se vê. Nós temos que ter. E quando nossa fé pode acontecer de nós cairmos em algum ponto desse, amados irmãos, de talvez perceber, falar: puxa vida, eu preciso melhorar. Amados, e quando acontece isso, de estarmos ali por um momento de cabisbaixo, porque pode acontecer. A gente sabe que cada um de nós, amados irmãos, a nossa caminhada como filhos de Deus não é só flores. Acabamos de dizer, tem sofrimento, tem dúvida, tem preocupação. E o que devemos fazer? Então, porque acontece isso, ainda às vezes, amados irmãos, temos que tomar cuidado. Quando isso acontece como se não fosse suficiente, ainda temos que escutar alguém: mas você não sai da igreja e olha o que acontece. Amados, isto é um alerta para nós. Não podemos deixar que estes pensamentos ou essa situação. E se isso acontecer, amados irmãos, na palavra fala de que muitas destas coisas nós talvez não vamos entender. Temos ouvido outros serviços divinos no passado que tem muitas coisas que o cristão ou a humanidade em geral busca resposta e não tem resposta ainda. Não tem resposta, porque isto é algo divino, algo de Deus. E se não tem resposta, amados irmãos, é porque as coisas estão na mão dele e tem que ser dessa forma. Nós temos que ter essa confiança
queridos irmãos, e não ficar preso naquilo que nós não conseguimos entender. Por exemplo, por que o Senhor não manda logo o seu filho buscar nós? Nós pedimos isso em cada oração: Senhor, envia logo o seu filho. E por um momento poderíamos alimentar um pensamento: puxa, mas está demorando demais. Não está demorando, amados. A vinda de Jesus acontecerá, está tudo pronto. No momento em que Deus dizer a ele: vai e busca o meu povo, a minha igreja. E vai acontecer, nem um dia a mais nem a menos, amados. Vai acontecer no momento certo. Mas a nossa fé tem que estar ali, chegar até ali, até esse dia. E apenas este exemplo, né? Porque poderíamos estar questionando por que demora. Deixamos na mão do Senhor, amados irmãos, tudo isso. Como nossa fé pode ser fortalecida, amados irmãos? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, tem uma passagem bem conhecida entre nós. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a proximidade, amados irmãos, a proximidade nossa com Deus fortalece a nossa fé. E como isso acontece, amados irmãos? Em cada oração. Em cada oração nós nos aproximamos de Deus. E quando isso acontece, amados irmãos, essa proximidade faz com que nós possamos enxergar melhor as coisas. E junto com o Evangelho de Cristo, amados irmãos, o qual é base de cada serviço divino, o Evangelho aquece, amados irmãos, amadas irmãs, aquece o nosso coração com essa proximidade de Deus, com Deus. E quando nós estamos perto, amados irmãos, nós queremos ter uma conversa íntima com Deus. E isso acontece através da oração, do nosso íntimo, revelar aquilo que está muitas vezes corroendo a nossa paz ou a nossa fé, que são os tesouros, queridos irmãos, que o Senhor Jesus veio e colocou em nossas mãos, a fé. E quando nós percebemos isso, nós queremos ter esta conversa íntima com Deus e pedir isso a Ele. Os apóstolos pediram, os discípulos pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Também lá, voltando ao exemplo dos discípulos, amados irmãos, tem uma passagem na Sagrada Escritura, em Marcos, capítulo 9, 24, aqui fala, ali neste Evangelho fala daquela situação que quando os discípulos subiram no barco, que o Senhor Jesus acalmou as águas porque eles estavam apavorados, porque iam sofrer um naufrágio. E quando Jesus se apresentou ali para eles, eu fico me colocando no lugar dos discípulos ali com a presença de Jesus. Jesus acalmou o mar, veio a bonança, a tranquilidade, mas Jesus não deixou de repreender eles e disse: homens de pouca fé. Talvez eles poderiam, certamente ficaram aborrecidos com as palavras de Jesus, mas foi um alerta, amados irmãos, como a palavra do serviço divino, o Evangelho do Senhor, é um alerta para cada um de nós, e não devemos ficar aborrecidos. Pelo contrário, e depois disso os apóstolos, e Jesus em seguida disse: se a vossa fé for como
um grão de mostarda, você vai poder transportar de um monte de um lado para o outro. Veja a importância da fé. E Jesus aqui compara a fé, se ele estivesse como um grão de mostarda, que é quase invisível, de tão pequeno que é. Então, amados irmãos, que esta luz do Evangelho, que hoje por graça nós temos como filhos de Deus, seja a base da nossa fé, a base da caminhada como filhos de Deus, para que nós não caiamos, amados irmãos, na linha daquele que o maligno quer colocar. Talvez colocar um pensamento, não, porque quem é fiel não tem problema, ou quem é fervoroso nunca vai vacilar na fé. Amados irmãos, todos nós corremos esse risco. E a igreja do Senhor Jesus, a comunhão com os irmãos. Aqui o apóstolo também fala na palavra de hoje, amados irmãos, que o perdão dos pecados e a Santa Ceia fortalece a nossa fé. Quando isso acontece, amados irmãos, e um ponto fundamental aqui nesse trecho do serviço da palavra do serviço divino, fala de que quando nós recebemos o perdão dos pecados e a Santa Ceia, nós temos um encontro imediato com Deus. Amados, isto também é um ponto que me fez pensar e refletir, né? Como que nós recebemos, amados irmãos? Talvez um irmão ou outro agora poderia estar pensando, puxa vida, mas nós só temos a palavra, né? Não estamos tendo a Santa Ceia. Queridos irmãos, claro, é importante que isso faça falta para nós. Não podemos alimentar um pensamento, não, mas agora eu estou no conforto em casa ouvindo a palavra, é muito bom. Mas, amados, daqui uns tempo vai mudar as coisas novamente. E por graça nossas igrejas vão reabrir. Por graça vamos ter a Santa Ceia e o perdão dos pecados novamente. E alguém pensar, mas e como agora? Inclusive a palavra fala da Santa Ceia. Não podemos esquecer que algum tempo atrás nós tomamos a Santa Ceia. Mas nós reconhecemos que essa Santa Ceia está fazendo efeito até agora. Passado um mês, ou beirando um ano, mas nós tomamos. E eu tenho fé, eu creio que ela está fazendo um efeito até agora, até que eu possa tomar novamente a Santa Ceia quando mudar as coisas novamente. Então é importante, queridos irmãos, este contato, como diz, esse encontro imediato com Deus, quando nós participamos do perdão dos pecados e da Santa Ceia. E comunhão entranhável com os cristãos. Outro ponto aqui, queridos, também que me deixou muito feliz da palavra de hoje, é poder ter esta comunhão com todo o povo cristão. E quando fala o povo cristão, não é só os apostólicos, amados, porque o povo cristão está espalhado em muitas outras denominações religiosas. E aqui o conselho é que nós possamos também ter comunhão com eles. Compartilhar o amor, a alegria, a esperança na vinda de Jesus, ao assunto da nossa fé, que é o tema do serviço divino de hoje. A nossa tarefa é fortalecer a fé, queridos irmãos, dos nossos irmãos e daqueles que estão ao nosso redor. É nossa tarefa. Ao contrário daquilo que foi lido agora há pouco, que nós não podemos alimentar, né, causar em alguém dúvidas na fé. Pelo contrário, nós temos que fortalecer a fé. Ou encontramos um irmão, uma irmã de cabisbaixa, irmã, não esqueça, estamos aguardando a vinda do Senhor. Ore,
se aproxima de Deus que as coisas mudam. Essa é a nossa tarefa como filhos de Deus. Porque ao contrário disso, amados irmãos, não falta aos nossos ouvidos mais lamentações, tristezas, reclamações, dúvidas. Isso tem um monte. Mas nós queremos ser aquele, queridos irmãos, tomando os discípulos lá que também tiveram que aprender com Jesus, porque Jesus ensinava a ele, e hoje nós temos o Evangelho que nos ensina, o Evangelho deixado por Jesus Cristo, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos mostra o caminho da fé, para que nós possamos, através da fé, chegar até este dia que será o dia da vinda de Jesus. Aí nesse dia não vai precisar mais fé, porque vai estar contemplado o plano de salvação de Deus, e todas as perguntas as quais falou no serviço divino que nós não conseguimos entender, as respostas vai estar nesse encontro. Não vamos precisar nem sequer perguntar a Jesus o porquê isso ou aquilo que eu tive que passar. E muitas vezes o porquê isso e aquilo, amados irmãos, que surge em nós, o motivo é esfriar a fé. E a palavra de hoje faz nós refletirmos de uma maneira diferente. Amém.